7h37 em Campos, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje é terça-feira, dia 16 de março de 2021, recebendo aqui o Cláudio Henrique da Cruz Viana, procurador de Justiça e presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, AMPERJ. Nesse bloco o assunto é dos mais atuais e relevantes, com certeza, que é o apogeu e o declínio da Lava Jato, com causas e consequências. Aloysio Abreu Barbosa, nós voltamos com você. Esse bloco, a gente estabelece 3 blocos, né? No dia anterior e anuncia, no dia anterior a entrevista, e esse foi o bloco que no grupo de WhatsApp do programa, por exemplo, gerou mais perguntas, né? A verdade é que a decisão recente do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulando as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mudaram completamente o cenário político nacional, né? E causaram até consequências no presidente Bolsonaro, né? Passou a usar máscara depois que o ex-presidente Lula fez um discurso e cobrou o uso da máscara e tal. E as pesquisas todas apontam que Lula, podendo ser candidato, ele está muito bem cotado das pesquisas, né? Muito bem cotado. Mudou completamente. Cláudio, você é procurador, você foi promotor, e me lembro que, enquanto jornalista aqui em Campos, você atuando enquanto promotor, eu como jornalista, você fazia com outros promotores bem aquela definição do Veríssimo, do bem que jovens promotores faziam, né, a República Brasileira. E o ápice disso talvez tenha sido a Lava Jato, né? E após as conversas hackeadas de Moro com o Dallagnol e divulgadas pelo site Intercept Brasil, a chamada Vaza Jato, né? Isso foi posto em questão. Como é que você viu esse processo todo, desde o início da Lava Jato até esse momento de aparente decadência ou declínio dela? Olha, eu acho que a Lava Jato ela teve uma grande contribuição para o país, uma grande contribuição para o combate à corrupção. De certa forma, tem atuações ali na Lava Jato, vamos dizer assim, que são incontestáveis. Então, acordos, dá um exemplo, né, de delação que trouxeram para o país mais de 4 bilhões de reais, né? Muitas vezes dinheiro que estava na Suíça, enfim, em bancos, né? ou aqui mesmo. Assim, isso é um fato incontestável, independentemente de qualquer julgamento que se possa fazer, se o sujeito é culpado, se o sujeito é inocente. Então, se um delator, né, vem e faz um acordo com a justiça e traz e apresenta, né, quantias como essa em dinheiro, né, pessoas que não, enfim, não teriam como ter aquele recurso, isso é incontestável que houve, né, que houve corrupção, que houve irregularidades. Não há como afastar isso que está aí. Então, assim, acho que a Lava Jato teve um papel muito importante. Essas gravações aí enfim, que acabaram circulando, tem 2 aspectos que eu acho que são importantes dizer, né? O primeiro é o aspecto da forma, né? Eu acho que é muito grave que conversas privadas, seja lá de qualquer pessoa, né, elas possam ser violadas, a violação do sigilo telefônico. Imagina aí vocês, né, jornalistas, que tenham nos aparelhos de telefone celular
de vocês aí, conversas com fonte, né? Informações, e por aí a gente pode pensar inúmeras hipóteses, né? De sigilo telefônico. Hoje no telefone celular, quanta informação existe ali, pessoal, né? Possa, de algum momento, vir à tona e ser utilizada publicamente, né? Então, assim, tirando as paixões, deixando as paixões de lado, e hoje a gente vive uma polarização muito grande, né? Aquela coisa do Fla-Flu, né? Assim, de uma forma muito objetiva, isso é muito grave, isso representa uma quebra de regra constitucional, né? A preservação do sigilo do telefone, de ligações telefônicas, assim como a casa das pessoas, né? A inviolabilidade estão no artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais são garantias do cidadão contra o Estado. As pessoas muitas vezes não se dão conta disso, né? Quando a Constituição Federal, lá no artigo 5º, ela estabelece regras no sentido de que a casa é asilo inviolável, o sigilo, enfim, de determinadas profissões, né, é inviolável, o sigilo telefônico, etc., né, vai indo tudo que está lá no artigo 5º, é uma proteção ao cidadão contra o arbítrio do Estado. É uma maneira da Constituição dizer, olha, Estado, você vai até aqui, daqui você não pode passar. Então, quando você há uma violação a qualquer regra do artigo 5º, isso é muito grave. Então, muitas vezes, as pessoas olham, né, para essa violação, talvez até olhando o varejo, e no direito a gente costuma, às vezes, brincar, dizer assim, tem coisa que pode ser muito boa no varejo, mas no atacado é um problema sério, né? Porque você cria um precedente de violação a uma regra. Então, esse é o primeiro ponto, assim, da vulgarização de uma ilegalidade, de você tratar uma ilegalidade, que é a quebra do sigilo telefônico, de uma forma tão normal, como se fosse a melhor coisa que aconteceu no Brasil. E o segundo ponto é realmente o conteúdo das conversas, né? E aí entro para uma questão também, assim, conteúdos que ninguém sabe até que ponto são totalmente verdadeiros, se tudo que estava ali realmente era conversa, ou se há alguma edição no que se está conversado ali. Também a gente não sabe. Pode ser que parte seja verdadeira, parte tenha sido editada, né? Acrescentado alguma coisa, tirado alguma coisa, descontextualizado. Agora, é claro que, assim, a se interpretar determinados trechos, né, das conversas, e aí eu vou, de uma forma muito direta, dizer o seguinte, que as conversas, elas contaminam muito mais o juiz, né, do que os procuradores, os promotores, né, no sentido de que o que se pode ser colocado em questão, e é o que está sendo, né, você se referiu a uma decisão do Supremo, mas tem uma outra, né, que trata aí da questão da imparcialidade ou da parcialidade, né, do juiz, considerando as conversas, essas conversas, já se considerando que elas são verdadeiras, né, e que elas podem ser utilizadas como prova num determinado processo, né? Então, assim, é claro que tudo isso não deixa de ser lamentável, né, sob o ponto de vista de tudo que a Lava Jato fez ou foi fazendo, né, para combater a corrupção, mas, ao mesmo tempo, se verifica que se é preciso corrigir, que se corrija, né? Que se chegue aí aos
enfim, aquilo que o direito existe para isso, né? A justiça existe para isso, para corrigir, enfim, para acertar, né? Não para errar. Tem do direito para o cinema, tem um filme, acho que muito famoso, O Advogado do Diabo, que mistura as duas coisas, mistura direito literalmente com Lúcifer, né? Eu gosto muito do final desse filme, mas vai lá. Exatamente, a frase final, né? De todos os pecados que eu inventei, a verdade sempre foi o meu preferido, né? Termina o filme assim. Você falou aí do processo da individualização de maneira crítica. Eu me lembro de um debate que a gente fez na FDC, na Uniflu, e até me coube a honra de mediar esse debate, onde participaram promotor, seu colega Vitor Queiroz, o juiz Heron Simas, juiz de direito Heron Simas, o professor de direito Antônio Carlos Santos Filho e, cada ao lado do político, né, o odontólogo militante político Alexandre Buchaú. Foi um sucesso de público, e me lembro que o Vitor, já naquela época, no auge da Lava Jato, esse debate se deu em 21 de março de 2018, criticava já esse processo de individualização de Sérgio Moro. E Vitor lembrou muito também a inspiração da Lava Jato na Mãos Limpas, na Itália, né? E até teve uma figura de proa, o Giovanni Falcone, mas só depois que ele morreu, ele foi morto pela máfia, né? Que ele investigava. Explodiram o carro dele com segurança, com tudo, família com tudo. E o Vitor criticava já isso naquela época. E essa frase aí do Advogado do Diabo, porque, assim, sintetizando, a sentença de condenação de Moro sobre Lula tira Lula do jogo, né, da eleição de 2018, onde Lula ponteava as pesquisas daquele momento. Depois ele tira, quer dizer, ele condena, e aí não entra. Eu também acho que há evidências, há uma montanha de evidências da corrupção, né, apontadas pelo Lava Jato. Mas ele condena e tira, o TRF4 confirma. Aí, a segunda instância, a ficha limpa está fora. Mas depois ele aceita ser ministro da Justiça, o concorrente de que ele prendeu, e depois é fritado por esse governo, até se tornar, e sai denunciando interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal, e se torna antagonista do governo. Não é uma história muito de vaidade pessoal que acabou corrompendo, não no sentido pecuniário, mas corrompendo de fato aos olhos da população essa operação? Concordo integralmente com você, Aloysio. Assim, não podia o juiz que estava à frente de um processo com essa envergadura, com essa importância, com a repercussão política que a Lava Jato teve, né, e tinha naquele momento, realmente, um ex-presidente da República, que era um candidato forte à eleição, ele foi tirado do processo político, né, naquele momento. Então, assim, independentemente do mérito, se deveria ou se não deveria, se merecia ou não vou entrar aqui nessa questão, mas ele foi tirado do processo político, e aí aquele juiz responsável, o grande responsável por isso, em seguida ele se mostra aliado do grande opositor, ou do grande interessado, para não dizer beneficiado, né, da retirada do outro candidato do processo político. Ele se mostra um aliado do presidente, e assume um cargo. Assim, a gente costuma dizer que, no direito, né, que o juiz ele não basta ser honesto, ele tem que parecer honesto, né? Igual a mulher de César, se dizer, não basta ser honesto, tem que parecer honesto, né? Então, assim, as causas de suspeição de um juiz,
pelas regras do Código de Processo, passam por aí, né? Muitas vezes é preciso que, para a credibilidade do julgamento, do processo, é preciso que fique clara a posição do juiz no sentido dele ser imparcial, né? É preciso demonstrar isso, e isso tem um papel simbólico. Todos nós do direito sabemos disso. Então, se alguém, um juiz ou mesmo um procurador, for amigo íntimo de uma determinada parte e tal, ele deve se dar por suspeito. Você vai dizer, mas eu sou amigo, mas eu vou julgar com imparcialidade. Não, peraí, não. Tudo bem, você até pode julgar com parcialidade, mas você vai se afastar do processo, porque todo mundo vai achar que você não está sendo imparcial, né? Então, eu acho que... E interessante, Aloysio, que, assim, hoje, isso é analisar... nada como o tempo, né? Acho que essa análise hoje ela é muito mais tranquila das pessoas fazerem. Eu me recordo que logo que o juiz foi nomeado, né, para o cargo lá de ministro, pouquíssima gente fez uma crítica contundente, aberta, né? Eu me lembro até que uma das poucas pessoas, uma das poucas vozes que se levantou no meio jurídico foi de um ex-ministro do Supremo, salvo engano, o Peluso. Me lembro que ele foi um dos poucos que fez uma crítica educada, né? Enfim, como não poderia deixar de ser, mais contundente àquela nomeação. Porque mesmo na área jurídica, as pessoas foram, de certa forma, condescendentes, né? E acho que aquilo foi muito prejudicial, sim, para a Lava Jato, para a credibilidade, né, da Lava Jato, e acho até que o nosso sistema constitucional ele precisaria ser aprimorado para proibir uma situação como aquela. Você percebe o seguinte, que um juiz que se aposenta, ou, enfim, que larga a magistratura, ele tem um tempo de quarentena para exercer a advocacia. Ele não pode, de imediato, deixar o cargo de juiz e ser advogado, exercer a advocacia, né? Me parece que para exercer uma função como essa, talvez, né, fosse necessária também uma quarentena, né, um período em que ele não tivesse alguma vedação para assumir uma função assim, né, para evitar uma situação como essa da Lava Jato. E é isso aí que você também colocou, eu também gosto muito dessa parte do filme, né, a vaidade, né, a vaidade realmente é uma questão do ser humano e por causa dela, muitas vezes a gente percebe que se desvia totalmente do melhor caminho, né? Uma pergunta no grupo de WhatsApp, Cláudio Henrique, da produtora cultural Luciana Portinho. A gente fala muito sobre Lula, enfim, mas ela tem uma série de questões, né, que estão aí apensas a ela e são tão importantes quanto. E Luciana pergunta a você, é notório que a extinção do Lava Jato, a suspeição de Moro, a anulação do Foro de Curitiba, interessa ao Lula e também a todos os que de algum modo, se beneficiarão da decisão baseada na jurisprudência firmada como empresários e políticos do Centrão, entre tantos, Eduardo Cunha e Sérgio Cabral. Hoje, o ministro Fachin afirma que não. O conjunto de fatos acima repercutem exclusivamente no processo do Lula. Qual a dimensão dos desdobramentos nas demais ações da extinta Lava Jato, sob o seu ponto de vista? Será restrita ou ampla? Olha, a princípio, restrita, né? As decisões elas se referiram a um caso específico, né? Não há demonstração aí de que, por exemplo, a suspeição do juiz
fosse em relação a todos os envolvidos pela Lava Jato, né? A princípio, a outra questão que foi julgada, da competência, né? A questão da competência foi analisada no caso concreto do processo do Lula. Mas há um potencial, vamos dizer assim, disso acabar surtindo efeitos para outros casos, né? Então, que há o potencial, há sim. Não me parece que seja uma coisa automática, né? Que necessariamente vá se atingir todos os outros processos, né? Até, por exemplo, ela se referiu aí ao caso do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral foi julgado aqui no Rio de Janeiro, salvo engano, pelo menos na grande maioria dos processos. Então, a questão da competência, por exemplo, né? Que foi aquele entendimento que prevalecia, que atraiu lá para o Fórum de Curitiba inúmeros casos, né, diversos processos aí, com relação ao Sérgio Cabral, não se aplica. O juiz também, a suspeição, aqui foi outro juiz, não foi o juiz Sérgio Moro que julgou. Então, assim, não é bem isso, no sentido de que não necessariamente, né, os efeitos da decisão serão sentidos ou serão aplicados para todos os casos, né? Mas que há um potencial de estrago, vamos dizer assim, em relação às ações da Lava Jato, há sim, né? Então, são precedentes delicados. Assim, vou fazer uma observação, Luiz, indo um pouquinho à frente, né? E achei até que, se você não fez, acredito que possivelmente você ia perguntar, assim, o que pessoalmente me incomoda muito, como procurador, até como cidadão, é a demora da justiça, né? Então, assim, a gente sabe que uma injustiça ela tem que ser corrigida. Então, se houve injustiça e se houve erro por parte da justiça, o papel do judiciário é esse, né? Você tem as instâncias de revisão que devem funcionar, mas não se pode demorar tanto tempo, né? Isso realmente tem que incomodar o cidadão, tem que nos incomodar a todos, no sentido de que é muito tempo, né, para a justiça rever uma situação como essa, né? Então, há de se lamentar o judiciário ter demorado tanto tempo, né? Uma pergunta que feita aqui no grupo, que ela se liga ao final da sua resposta. É feita pelo professor Raul Palácio, reitor da UENF. Quando nos outros poderes temos problemas, recorremos ao judiciário. Quando o problema vem do judiciário, a quem se recorrer? Caso seja comprovada a falta de imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, que eu acho que não foi nada imparcial, é a opinião dele, Raul, como o judiciário procederia para que isso não acontecesse novamente? Tanto tempo, né? Só uma observação, né? Que toda generalização ela é perigosa. Então, quando a gente diz assim, eu acho que o juiz Sérgio Moro não foi imparcial, em todos os casos, a Lava Jato ela julgou, são muitos os réus, né? Então, será que em nenhum caso ali ele foi imparcial? Mesmo que se considere, eu já estou partindo do pressuposto de que o julgamento do Supremo foi adequado, ele não foi imparcial no caso do Lula. Estou partindo do pressuposto. Será que em todos os outros casos ele foi parcial? Então, a primeira questão aí, né, é a generalização. E assim, essa é uma questão, né? Mas se o judiciário, quem controla o juiz, né? Quem controla o juiz? Olha, o sistema constitucional, ele é um sistema de controles, né? Um poder ou uma função acaba controlando a outra, né? Você pode dizer o seguinte, que o legislativo, ele controla o judiciário também. Como? Fazendo ou mudando a lei.
Não adianta o Supremo Tribunal Federal ter um entendimento, enfim, sobre um determinado assunto específico, se o Legislativo vier falar, não, então, já que o Judiciário está com esse entendimento, vamos criar uma lei, né? Vamos mudar a lei para poder ficar claro que o Legislativo, né, já que a interpretação da lei não está sendo adequada. É claro que, em termos de interpretação da Constituição, é o Judiciário que dá a última palavra dentro do sistema, né? Essa é uma preocupação de todo mundo, né? Quando você perde a possibilidade de controle. Isso serve para os 3 poderes, né? Para todas as funções do Estado. A democracia é isso, é a possibilidade de todo mundo estar sujeito a controles, né? Assim, em última instância, o Judiciário, eu falei aí da possibilidade do Legislativo mudar a lei, tem a possibilidade até de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele pode ser impeachado, né? Todos os juízes, todos os julgadores têm suas decisões sujeitas à revisão. E aí essa talvez seja uma questão importante no Brasil, que é o excesso de recursos, né? Então, uma mesma decisão judicial, ela está sujeita a inúmeros recursos, a inúmeras possibilidades, hipóteses de revisão. Você tem as corregedorias, né, internas e externas. Hoje tem o CNJ, que não deixa de ser o Conselho Nacional de Justiça, uma corregedoria externa, quando se coloca em dúvida se a corregedoria do órgão ela pode ou não funcionar. Então, assim, eu acredito que nós tenhamos aí muitos sistemas de controle do próprio judiciário, né? Não vejo o judiciário como um poder assim incontrolável, que ninguém... E a gente tem que ter cuidado muito assim, com esse discurso, sabe, Aloysio? Que muitas vezes a gente percebe assim, uns ares contrários à democracia, né? Para não falar a palavra abominável da ditadura, né? Que a gente nunca gosta nem de falar essa palavra. E, assim, quando muitas vezes há um ataque muito forte à instituição do Legislativo, não que um deputado ou outro não tenha que ser afastado, ser punido, né? Mas quando você ataca o Congresso Nacional, o Legislativo como instituição, o Judiciário como instituição, a Presidência da República como instituição, o Ministério Público, né, como instituição, generalizando a crítica a toda aquela instituição, isso é muito ruim para a democracia, isso é muito perigoso. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, principalmente nós que somos defensores da democracia. O Ministério Público tem esse papel, né? A função do Ministério Público, uma das funções do Ministério Público é a defesa da ordem democrática. A gente tem que ter muito cuidado para que a crítica que deve existir numa democracia, ninguém está acima do bem e do mal, todos nós temos que nos submeter a opiniões contrárias, né? Mas que a crítica ela não acabe caindo, né, num extremo de desvalorizar demais o poder, né? Você vê que há pouco tempo aí existiram aí algumas vozes, graças a Deus isoladas, mas que falavam, vamos fechar o Supremo Tribunal Federal, né, prender todos os integrantes do Supremo e tal. E isso não é nada democrático, né? Seria o mesmo que se falar, vamos fechar o Congresso, porque, né, só tem ali... Não, isso não é nada democrático, não pode trabalhar assim. Nenhuma instituição é perfeita, nenhuma delas, né? Mas nós temos que trabalhar com os sistemas de controle, com tudo aquilo que possa favorecer o aprimoramento da instituição, né? É essa crítica que constrói, né? Aquela que pode levar ao aprimoramento da instituição, não o fim da instituição, né?
Você falou aí da questão do impeachment do ministro Supremo. Eu sempre falo quando alguém... É lógico, eu, enquanto cidadão, enquanto jornalista, tenho crítica ao ministro do Supremo. É uma questão, como você deve ter também, Nogueira deve ter, o ouvinte deve ter. Outra coisa é a instituição. Eu falo, se você tem crítica a fazer, eu acho válida, você escreve para o seu senador, em quem você votou, se foi eleito, ou ainda que seja representante da sua unidade federativa, e fala, peço por motivo tal, impeachment do ministro tal. E quem cabe impeachment um ministro é o Supremo. O dispositivo já existe na Constituição. É possível. Né? Então, você tem que seguir as vias constitucionais democráticas. Agora, pegando carona nessa última afirmação sua aí, que estamos todos de acordo, né? Ditadura nunca mais, né? Seja a ditadura dos militares, seja do pai dos pobres, Getúlio Vargas, antes dele, no Estado Novo, né? Enfim, o Teseu Bezerra, presidente do Sindipetro NF, pergunta a você aqui, até como uma referência, as manifestações antidemocráticas que aconteceram pelo país todo ontem, inclusive em Campos, né? Pedindo dissolução do Congresso, do Supremo, intervenção militar. Aqui em Campos terminou ali em frente ao 56 BI. Com todo respeito que eu possa ter, pelo amor de Deus, não vamos fazer manifestação para pedir vacina. Olha, não vou fazer manifestação porque a aglomeração piora a questão da pandemia. Seria muito mais producente a sociedade pedir por vacina, por exemplo. Mas, enfim, Teseu Bezerra pergunta a você, Cláudio Henrique, qual o papel do MP na defesa da democracia, visto os atos antidemocráticos convocados por setores extremistas de direita por intervenção com Bolsonaro no poder? Você vê, Aloysio, a incoerência, né? Se hoje é possível que determinados grupos, até violando aí regras sanitárias, possam ir para as ruas, fazer uma manifestação que seja contra a democracia, né, as instituições democráticas, é porque a gente vive numa democracia. Talvez essas pessoas não tenham se dado conta que se a gente tivesse na ditadura que elas estão pregando, nem elas, nem ninguém mais poderia ir na rua fazer a sua manifestação, né? Assim, o Ministério Público, se você se perguntar assim, de uma forma muito concreta, como que o Ministério Público atua na defesa da democracia, eu vou dizer assim, acho que são duas frentes muito importantes. A primeira é em todo o processo eleitoral, né? Às vezes, assim, o nosso papel é um papel antipático, né, Luiz? Porque a verdade é que o MP o tempo todo contraria, né, interesses, tal, e aí na eleição se mete com o político A, o político B, aí processa aí ação de abuso do poder econômico. Mas é isso, é para garantir a democracia. Quando o MP está fiscalizando, impedindo que um político use a máquina para ganhar votos, nada mais é do que para garantir a igualdade, né, no pleito, e, enfim, fiscaliza se estão havendo compra de voto. O Ministério Público está garantindo a democracia, está trabalhando para fiscalizar para que o processo democrático seja cumprido. Então, acho que essa é uma frente, atuação eleitoral, né? A gente costuma dizer isso, do Ministério Público. E uma outra frente é pelo primado da legalidade. Acho que legalidade e democracia tem tudo a ver, né? São coisas que são inafastáveis, porque não há democracia quando começa a ter um subjetivismo que fica acima da lei. A lei, o Estado sou eu, né? A lei sou eu que interpreto e que digo, enfim. E isso aí é um indício de ditadura. Então, quando o MP também prima pela legalidade, busca a legalidade, ele está trabalhando pela democracia. Grandes são os desafios, né? Porque assim, a nossa democracia ela vai sempre sendo aprimorada,
né? Isso faz parte, como tudo na vida, né? Todos nós nos aprimoramos aí, enfim, eu, você e quem está nos ouvindo, né? A vida é assim, a gente muda, isso não é vergonha, não é problema, a gente melhora, tem que ser assim, né? Não dá para a gente piorar. E a democracia também, a democracia ela vai se aprimorando, as pessoas vão, a partir do momento que você tem uma sociedade mais instruída, mais educação, né? Essa consciência de cidadania ela vai aumentando, e só a partir da cidadania, e o Ministério Público também trabalha com isso, né? Fortalecimento da cidadania, só com cidadãos realmente cidadãos é que nós temos uma democracia plena, né? Quanto mais forte a cidadania, mais forte a democracia, melhor as escolhas que as pessoas fazem, né? Então, o Ministério Público tem esse papel importante. Foi bom você mandar essa pergunta. Só para registrado do Teseu Bezerra, presidente do Sindipetra UNF. Nogueira. Sim. Rapaz, olha, o papo com o Cláudio Henrique é extraordinário. Acho que se não fosse a agenda dele, a gente ia até meio-dia hoje. E aí, Cristiane... Olha, desculpa, Cláudio, desculpa te interromper, mas assim, concordando com você, eu confesso que quando a Luísa me falou que o tamanho do programa, eu falei, nossa, a gente vai ter assunto para isso tudo, tal, fiquei de certa forma preocupado. Aí agora há pouco eu olhei o relógio, já são quase 8h15, né? 8h15, ainda falta... o tempo está passando rápido, ainda falta... mim, pelo menos. Não, falta... Sim, isso é igual o Fla-Flu de domingo agora passado. Desculpa, vocês dois aí. Mas até porque o Flamengo jogou muito melhor, né? Só esqueceu de chutar gol. Eu só gostaria de ouvir o procurador e presidente da Ampeg, Cláudio Henrique Viana. Eu sempre levanto aqui, quando a gente tem a possibilidade, dizem que tem uma parafraseando aí, um dilema comum aí, de que a Lava Jato foi de fato boa, você citou muito bem, né, dizer que recuperou parte do dinheiro, isso foi fundamental para a gente, né? Acho que a gente nem tinha visto isso antes, numa proporção tão grande assim, mas eu gostaria que você analisasse também e falasse para a gente de uma questão, por que a Lava Jato, o sistema operacional da Lava Jato foi tão severo, tão bruto, que acabou matando o cachorro para tirar o carrapato, né? Podemos citar assim? Você concorda com isso? Deveria se ter punido o CPF, não o CNPJ? Olha, concordo em termos, né? Concordo em termos. Assim, acho que a grande corrupção, ela inevitavelmente, ela passa pelo CNPJ, né? Não é o cidadão isoladamente tal que está aí nos grandes esquemas de corrupção do país. Infelizmente, muitas empresas, e aí aquilo que eu falei um pouco antes, né? Nada como generalizar, não se pode generalizar, a gente não pode demonizar o trabalho do empresário, enfim, os empresários como um todo. Se você for olhar o que a Lava Jato apurou, por maior que seja, ainda é um número muito pequeno de empresários, de empresas, enfim, de pessoas que possam estar envolvidas com isso, né? Então, assim, mas, infelizmente, e aí até também por às vezes a gente ouve alguns empresários reclamando do próprio Ministério Público, reclamando das regras do Estado, né, questões tributárias, que também, muitas vezes, a vida não é fácil, né? A gente tem que ter essa consciência, no sentido de que são muitos compromissos, muitas exigências, né? E quanto mais burocrático também o Estado, isso também favorece a corrupção, e não que justifique, óbvio, mas acaba favorecendo, né, essa substituição. Eu não acho, sinceramente, que
a Lava Jato tal tenha quebrado empresas. O que pode ter quebrado empresas foram as opções que os dirigentes dela fizeram, né? Então, tanto que você percebe que hoje, mais do que nunca, ganha força os sistemas aí de compliance, né, que são os controles que as empresas têm que ter, sob o ponto de vista ético, inclusive, né, como uma coisa muito importante para a empresa. Então, acho que essa é uma nova consciência. Talvez a Lava Jato tenha ajudado nisso também, nessa consciência dos rumos, dos caminhos que as empresas precisam ter, sob o ponto de vista da legalidade, da ética, né? Então, assim, é complicado. É uma empresa desviar recursos públicos, né? Fraudar a licitação e depois ela querer colocar aquela história, né? Vocês que são da imprensa sabem disso. Muitas vezes se culpa o mensageiro, né? Assim, o mensageiro vira o problema deixa de ser a mensagem, passa a ser o mensageiro, né? Então, talvez nisso tudo aí, a justiça, a Lava Jato tenha sido a mensageira, né? Mas a mensagem, quem realmente buscou esse caminho que pode ter levado à ruína aqui ou ali, foi a própria empresa que fez essa opção, né? Bom, são 8h18. No caso do Gabriel lá que vocês citaram, o mensageiro foi o garçom. A polícia já estava indo embora. Aí ele avisou, Gabigol tá ali. Depois a culpa vai ser do garçom. Depois vai ser do garçom. E falou que não tinha percebido que era um cassino, né? Sim. Foi jantar, né? Foi jantar. Eu espero que a visão dele de gol seja melhor que a visão periférica geral. Né? Você tá no cassino, não perceber, mas enfim. Bom, vamos lá, são 8h19. Vamos fazer uma pausa rápida e a gente volta para falar ainda com o Cláudio Henrique Viana, que é procurador de Justiça e presidente da ANPEJ, a Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no próximo bloco, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.